Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar aí os estudos do mês de junho, né? O último mês do segundo bimestre. Juntamente com esse vídeo aqui, estou enviando aí o conteúdo, né? Que é para vocês estudarem. Esse vídeo aqui se refere à primeira semana do mês de junho, tá? Então eu vou dar uma explicada aqui no conteúdo da primeira semana. Aí na semana que vem, né? A explicação do conteúdo da segunda semana e assim por diante. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai estudar nessa semana? A gente vai estudar razão entre grandezas de naturezas diferentes. Tá? Já estudamos como determinar a razão entre duas grandezas de mesma natureza. Isso aí vocês já aprenderam, né? Nessas razões, usamos apenas os números que expressam as medidas dessa grandeza. Agora, vamos conhecer algumas razões com grandezas de naturezas diferentes, tá? Começando pela gramatura de um papel. Observe ao lado um pacote de papel usado para impressão. Então tá aqui, pacote de papel. Na parte inferior da embalagem, bem aqui assim, ó, né? Está escrito 75 gramas por metro quadrado. Isso significa que cada metro quadrado desse papel tem 75 gramas de massa. A esse tipo de razão chamamos de gramatura. E como que a gente calcula a gramatura? A gente calcula a gramatura pela razão entre a massa do papel e a área do papel. No caso aqui, né, é 75 por metro quadrado. Tá? Note que as grandezas massa e área são de naturezas diferentes. Por isso, a razão não é expressa só por um número, mas por um número acompanhado da unidade de medida correspondente. No caso aqui, neste exemplo, a razão gramatura é dada por 75 gramas por metro quadrado. Lemos 75 gramas por metro quadrado. Galerinha, isso aqui não é muito cobrado, entendeu? Então, nem exercício disso aqui eu passei. É bom saber, né? A gente usa isso aqui muito no dia a dia, né? De estar indo no mercado, na papelaria e observando esses detalhes aqui. Tá bom? Só que assim, cobrado não é muito não. O que é cobrado, muito, aí vocês têm que estudar bem, né? Procurar outros meios, procurar outras videoaulas, ler bem o conteúdo que está sendo enviado para vocês, que é a velocidade média. Claro, vocês já viram velocidade média, né? Aqui é para dar um reforço, né? Então vamos lá. Um carro parte da cidade A para a cidade B. A distância entre elas é 140 km. E o carro leva 2 horas, que a gente representa assim, 2H, para fazer esse trajeto. Vamos calcular a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Observe que essas grandezas são de naturezas diferentes. Então, 140 km dividido em 2 horas é igual a 70 km por hora. Lemos 70 km por hora. A esse tipo de razão chamamos velocidade média. Como que a gente calcula a velocidade média? A distância percorrida, que está aqui, pelo tempo gasto, que está aqui. Tá? Velocidade média, distância percorrida pelo tempo gasto. Fazendo o cálculo, 150 dividido por 2 dá 70 e boa, tá? Simples, né? Só que nem sempre é simples assim. Tem exercícios que a gente vai precisar fazer a conversão das unidades, né? Então aqui eu dei um exemplo, normal, que nem aquele do exemplo, que inclusive a gente vai fazer primeiro aqui agora. Isso aqui é só exemplo, tá, galera? Não é para passar para o caderno, a não ser quem queira fazer anotação, tendo um caderninho aí para poder estudar, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer esse 2 aqui primeiro, que é o mais simples. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora.
para conhecer os locais, ele gastou 2 horas. Então está aqui o tempo gasto, né? Percorrendo uma distância de 120 km. Então está aqui a distância. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? Então a gente sabe que velocidade média é igual ao espaço percorrido, então é a variação de espaço, pelo tempo, que é a variação de tempo, tá? Então, qual que é a variação de espaço? Qual que foi a distância que ele percorreu? Ele saiu do zero e percorreu 120 km. Então, a variação de espaço que seria? A variação de espaço, gente, é espaço final, menos o inicial, tá? Então, fica 120 menos zero, que dá só 120, tá? Que é o espaço percorrido, não se assustem. É o espaço percorrido dividido pelo tempo, que é 2 horas, né? A gente fazendo uma continha aqui, a gente vai chegar a 60, 120 dividido por 2, 60. 60 o quê? 120 é quilômetros. E o tempo é 2 horas. Então, 120 dividido por 2, 60. 60 o quê? Quilômetros por hora. Então, está aí o resultado, quilômetros por hora. Aí, marca a opçãozinha ali, 60 km por hora. Tá, beleza? Eu coloquei aqui variação de espaço, por quê? Porque, de repente, ele saiu do quilômetro 30, né? Ele saiu do quilômetro 30 e foi até o 120. Aí eu teria que fazer 120 menos 30, né? Que é o final menos o inicial, que daria apenas 90 km, não seria o 120. Mas aqui ele saiu do zero. Ele foi passear, saiu da casa dele e percorreu 120 km, tá? Depois nós vamos aprofundar mais um pouquinho nisso aqui. Agora esse 1 aqui, já tem uma diferença aqui, Tá pedindo qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos. Então, eu tenho que converter esse metros aqui para quilômetros. E eu tenho que converter esse 20 minutos aqui para horas. Que jeito que eu faço isso? Galerinha, só dá uma pensadinha. Metros, né? 1 quilômetro tem quantos metros? Tem 1.000 metros. 1.000 metros, tá aqui. Eu quero quantos metros? Eu quero 1.200. Então, eu quero 1.200 metros. Quero saber quantos quilômetros é 1.200 metros. Aqui a gente chegou numa regrinha de 3 simples, ou numa igualdade de frações, né? Do jeito que vocês preferirem, né? O que a gente faz? Multiplica cruzado. Então, 1.000 vezes x, 1.000 vezes o x é igual a 1 vezes 1.200, que é 1.200. Como o 1.000 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, o x vai ficar igual a 1.200 dividido por 1.000. Que vai dar, sempre que eu estou dividindo por 1.000, eu volto a vírgula 3 casinhas, vai dar 1,2. Tá? Então, isso aqui já converti metros para quilômetro. Então, isso aqui, 1,2 quilômetros. Beleza? Agora, a gente tem que converter minutos para hora. A gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Aí eu quero 20 minutos. Quantas horas vai ser? Né? Uma igualdade de fração, uma regrinha de 3 simples, que você já deve ter visto, né? O que eu faço? Multiplico o cruzado, né? Vai dar x vezes 60, que é 60x, é igual a 1 vezes o 20, que é 20. Como o 60 está multiplicando, passa dividindo.
Então vai ficar 20 dividido por 60. Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar numa dízima periódica, que é 0,333 e assim por diante. Então aqui a gente já tem agora as horas, né? E o que é a velocidade média? A velocidade média, que nem está ali na formulazinha, ó, é a distância percorrida. Qual que é a distância percorrida? 1.200 km, 1,2 km. 1,2 km. E qual que é o tempo? 0,333 horas. 0,333 horas. Se vocês pegarem a calculadorinha de vocês aí e fazer isso, 1,2 dividido por 0,333, vamos chegar a 3,6. 3,6 o quê? Quilômetros por hora. Foi isso a velocidade dele, que ele usou para rodar esses 1.200 metros, para andar esses 1.200 metros. Então, quilômetros por hora. Tá? Então, tá aí. A diferença do segundo para o primeiro é que eu tive que fazer as conversões, porque estava pedindo em quilômetros por hora, né? Então, eu passei metros para quilômetro e minuto para hora, né? Depois eu fiz usei a formulazinha da velocidade média aqui para achar a velocidade média em qual velocidade média que ele utilizou para fazer esse percurso, né? Que foi de 3,6 km por hora, tá? É simples, galerinha. É só pegar a formulazinha, que é espaço percorrido, distância percorrida por tempo gasto, jogar os valorzinhos e fazer a divisão, tá? Fazer a divisão. Agora ficou esses aqui para vocês, ó. Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Para quem sabe ler, um pingo é letra, né? Então, fique esperto aí nesse exercício aqui, tá? Eu acho que a gente já fez ele aí para trás aí. Beleza? O 2. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora para conhecer os locais. Ele gastou, tempo, 2 horas, percorrendo uma distância de 120 km. Né? Aqui é só jogar na formulazinha, sem problema nenhum, porque já está pedindo em quilômetros por hora. Já está em quilômetros por hora, então não vou precisar converter nada. É só jogar na formulazinha e fazer a divisão. E a 3, Laura estava passeando no parque com a velocidade de 10 metros por segundo, aqui já está 10 metros por segundo em sua bicicleta. Agora, realizando a conversão de unidades, qual seria a velocidade se expressássemos em quilômetro por hora? Galerinha, está em 10 metros por segundo, eu quero quilômetros por hora. Vou dar uma dica aqui. Sempre que vocês quiserem passar de quilômetros por hora para metros por segundo, vocês dividem, tá? Por quê? Porque eu quero passar de quilômetros para metros, eu quero do grande para o pequeno, né? Então, eu vou ter uma coisa pequena aqui, eu vou dividir. Dividir por quanto? Por um númerozinho mágico chamado 3,6, tá? E se eu quero passar de metros por segundo para quilômetro? É o inverso, né? Eu vou multiplicar por 3,6, tá? Então é isso aí, ó. Quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. De metros para segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6, tá? Aí vocês vão ter o resultado dessa questão aqui, tá bom? Isso não pode esquecer, né? Que para mim passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. E do pequeno para o grande, eu multiplico por 3,6 de metro por segundo para quilômetros por hora, tá? Galerinha, eu espero ter ajudado vocês nessa explicação aí do conteúdo da primeira semana, tá?
realizem aí os exercícios. Espera aí que meu telefone está tocando aqui. Realizem aí os exercícios no caderno, aí só lá no fim do mês, né, que vocês vão passar ou para o formulário, ou tirar a foto dos exercícios e me enviar no WhatsApp para mim poder estar anotando aqui, tá? Então é isso aí, fiquem todos com Deus, um bom resto de semana aí.